vamos começar a estudar agora um macetezinho que você precisa conhecer, porque geralmente você erra dentro de Excel a matemática. Muitas vezes o problema do aluno não é com o Excel, é com a matemática envolvida na operação. Então uma coisa que você costuma errar bastante é a ordem de execução das tarefas. Lembra quando a professora lá do primário, falou assim para você: olha, na matemática primeiro você resolve o que está entre parênteses. Tá certo? Então é isso que o Excel faz, ele segue aquela ordem. Lembrando que para operações, o Excel ele não aceita colchete nem chave. Então a gente vai dividir sempre parênteses. Depois do parênteses, o que ele resolve? As exponenciações, seguido das divisões e multiplicações na ordem que aparecerem. E por fim, por último, das adições e subtrações. Vamos realizar alguns exemplos. Uma questão que caiu numa prova de banco, que o NB fez. Ó, A1 mais B1 vezes B2 menos C2 dividido por C1. Quanto que dá essa operação? Veja que primeiro ele realiza a multiplicação entre B1 e B2 e na mesma sequência a divisão entre C2 e C1. Só assim ele vai somar o resultado dessa multiplicação com A1 e subtrair o resultado de tudo isso com o resultado, né, dessa divisão. Quer ver? Dê uma olhada no resultado. 5,5. Tá certo? Quer acompanhar? B1 vezes B2. 2 vezes 2. 4. Menos 1, que é C2, dividido por menos 2. Tá? Menos 1 dividido por menos 2. Dá meio. Menos com menos dá mais. Então fica aqui 4 menos, esse sinal de menos que já é da fórmula, meio. Então, 4 menos meio, 3,5. Mais A1. A1, 2. Então, 2 mais 3,5, 5,5. Outra questãozinha que também apareceu, e os alunos erraram muito a ordem de execução. Essa questão apareceu numa prova da ESAF, numa prova de auditor. Soma de A1 até A4. Fecha parênteses, exponencial B2 barra B1. Veja, muita gente nesta prova marcou a letra A, que tinha como resposta o número 7. Só que essa resposta não é 7. Acompanha comigo a resolução. Ele vai resolver tudo que está entre parênteses, porque primeiro ele resolve o que está entre parênteses, depois a exponenciação, depois a divisão e multiplicação, depois a adição e subtração. Então veja. A1 dividido A1 até A4. É a soma de 1 até A4. Dá 7. Aí ele vem pela ordem de execução. Olha só, hein? 7 elevado a B2. Quanto que é B2? 2. Então ele faz 7 elevado a 2, que dá 49. Só depois que ele elevou o 7 a 2, que é 49, que ele vai poder dividir por B1. Aí vai dar 49 dividido por B1, que é 2. Vai dar 24,5. Mas, professor, não deveria dar 7? Não. Só daria 7 se aqui tivesse um parênteses. Olha só. Se tivesse parênteses, aí ele ia resolver o que está dentro desse parênteses e depois o que está dentro desse parênteses. Certo? Aí sim daria 7, veja. Mas como não tinha o parênteses, ele veio pela ordem de execução, executando primeiro a exponenciação, depois a divisão. Um outro exemplo foi esse aqui, ó. Ele escreveu um número e perguntou: se você escrever assim, ó, igual F1 barra F2 asterisco 100, se o resultado dessa operação é um número maior do que 1. Veja, pela ordem de execução, ele vai dividir F1 por F2, então 19 por 1856, vezes 100. Se você pensar, é a mesma coisa que multiplicar F1 por 100 é 1900 dividido por 1856. Sim, a resposta é um número maior do que 1, é verdadeiro. Então, esse lance de ordem de execução é muito importante para você saber o que organizar as coisas. Nós vamos dar uns outros exemplos para você fixar daqui a pouco, quando eu estiver te dando umas dicas do Excel. Tá certo?
Se precisar, assiste a aula de novo.